aí, tudo bem com vocês? Conseguiram descansar um pouquinho? Um dia sem tarefa, né? Na terça-feira, iniciozinho da semana, já tiveram uma folguinha, coisa boa, né? Muito bem, acabou a folga. Vamos lá para as tarefas de hoje, certo? Então, gente, o que nós comemoramos lá no dia 17 de abril? Que a prof preparou uma videoaula para vocês com algumas imagens bem conhecidas. Isso mesmo, o aniversário de Taquara. Já no domingo, nós comemoramos o Dia do Índio, no dia 19 de abril. Então, por que é importante o Dia do Índio, prof? Porque a cultura do nosso país, ela tem muito também, né, dos índios. Porque o nosso país foi formado por uma mistura de vários povos, né? Sendo um dos principais o povo indígena. Então, várias coisas que a gente faz hoje é uma herança do povo indígena. Prof, mas o que é uma herança? Herança são coisas que a gente aprende ou que a gente ganha de alguém e que a gente carrega por toda a nossa vida. Nós herdamos alguns costumes e alguns hábitos do povo indígena. E hoje, 22 de abril, é o dia do descobrimento do Brasil, do nosso país, né? Mas então, o que os índios têm a ver com o descobrimento do Brasil? Tudo a ver. Então, agora vocês vão assistir um videozinho que a prof vai passar para vocês, bem curtinho. Depois a gente volta a conversar sobre isso, certo? No ano de 1500, chegavam ao Brasil as primeiras caravelas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Em busca das terras distantes das Índias, Cabral acabou avistando o Brasil. Você sabe o que ele encontrou por aqui? Além das belas praias, florestas, papagaios, tucanos, macacos e onças, ele também encontrou habitantes completamente diferentes, que chamou de índios. Os índios viviam da caça, da pesca, eram livres e respeitavam a natureza. E aí? Gostaram? Foi bem curtinho, mas dá pra gente iniciar o nosso assunto. Então, no vídeo mostra, né, as caravelas, né, chegando no Brasil. O que eram as caravelas? Aqueles barcos bem grandes que mostram, né, porque naquela época lá, em 1500, não existia avião, né, não existia os cruzeiros, os navios modernos que a gente tem hoje, não existia ônibus. Então, eles viajavam por longas distâncias, atravessar os oceanos e os mares, era tudo nas caravelas, né? Então, o que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Os portugueses, né, liderados por Pedro Álvares Cabral, chegaram aqui no Brasil, como mostra no desenho. Então, eles, na verdade, estavam procurando outro lugar, que era as Índias, onde eles compravam produtos para levar para o seu país, que era Portugal, lá para o continente deles, né? E então eles se perderam e chegaram aqui no Brasil. Quando eles chegaram aqui no nosso país, o Brasil, eles encontraram quem? Quem que mostrava lá no desenho? Quando estava chegando aqui pelo mar as caravelas, quem já estava aqui? Isso mesmo, os índios. Então, esse pessoal que veio lá de Portugal chegou aqui no Brasil e encontrou os índios. Então, os índios já tinham aqui, já viviam aqui, já tinham suas casas, as ocas, né? Já viviam da natureza, cuidavam muito bem da natureza, como a gente viu no vídeo. Porque se eles viviam, dependiam da natureza para viver,
pescavam para comer, caçavam os animais só, o que eles precisavam para comer, se alimentar. Se alimentavam de frutas também, bebiam água do rio, se banhavam no rio. Então, se eles dependiam disso tudo, eles cuidavam disso tudo muito bem. Então, eles viviam aqui e receberam os portugueses. Então, gente, qual que é a questão? Se os portugueses chegaram aqui e já tinha índios aqui, será que o Brasil foi descoberto pelos portugueses? O que vocês acham? Então, nós hoje vamos fazer 2 atividades a respeito do índio e do descobrimento do Brasil. A primeira delas é conversar, depois disso que a gente conversou aqui, do vídeo que a prof mostrou para vocês, vocês vão conversar com a família de vocês e vão refletir sobre esse assunto. Se quando os portugueses chegaram aqui, já existiam pessoas aqui, os índios já estavam aqui cuidando, né, da natureza, vivendo aqui, será então que foi uma descoberta? Ou será que eles meio que chegaram e foram invadindo, conversando com os índios, mostrando coisas diferentes? Porque eles trouxeram nas caravelas espelhos, né? Tesouros, objetos que os índios nunca tinham visto. Então, eles acabaram muito curiosos, se encantando um pouco pelos objetos, né? Então, será que o Brasil foi descoberto? Ou será que eles foram chegando e se apropriando e ficando? Então, vocês vão conversar com a família de vocês e vão escrever lá no caderno de vocês, tá? Se vocês acham que o Brasil foi descoberto ou se ele foi, de certa forma, invadido pelos portugueses. Mas não é só colocar, foi descoberto ou foi invadido. Então, vocês vão ter que também explicar por quê, tá? Então, esse tema é um tema que vocês precisam refletir, conversar com a família, né? Para depois escrever. E a segunda atividade, né? A prof falou nesse vídeo que os índios, assim como os portugueses também, mas a gente vai falar agora sobre os índios, nos ensinaram, né, ao longo do tempo e da história, muitos hábitos, né? Então, muitos hábitos, muitas coisas que a gente faz hoje é uma herança do povo indígena. Então, vocês vão pesquisar esses hábitos, esses costumes e também vão escrever no caderno de vocês, tá certo? Então, vamos lá fazer a tarefa de hoje e esta semana, quando a gente se encontrar, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, se ficar alguma dúvida ou se vocês quiserem contar para a prof o que vocês conversaram com a família, qual a conclusão que vocês chegaram, também podemos conversar, tá bom? Beijinho e boa tarefa para vocês!